Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Andresa Molina e nós vamos falar hoje sobre o pensamento positivo, né? Funciona, não funciona? Como é essa questão do pensamento positivo? Porque algumas pessoas falam, tem que manter o pensamento positivo que a coisa acontece. E alguns me colocam, eu vivo pensando, vivo agradecendo, mas a coisa não está acontecendo como eu gostaria. Como funciona isso? A principal questão é que o pensamento, né, é onde a gente coloca a nossa atenção. E o sentimento, o nosso coração, é onde nós colocamos a nossa intenção. Então, para que a gente tenha sucesso com esse pensamento positivo, nós também precisamos ter o sentimento positivo. E precisamos concatenar o pensamento e o sentimento positivo. Aí sim, isso vai fazer um movimento, porque o pensamento põe o foco naquilo que eu desejo e o sentimento, ele vibra, ele é aquilo que dá o movimento, né? Então, quando a gente está muito feliz, a gente tem uma sensação muito boa. Quando a gente está muito triste, a gente tem aquele aperto, né? E aí quase não tem movimento. Então, é o movimento, o que dá é o sentimento. Então, quem tem muita raiva, a gente sente, isso vibra de alguma maneira. Todos os sentimentos têm uma vibração e aí nós precisamos colocar o foco do nosso pensamento em sintonia direta com o nosso sentimento, para que aí tenha resultado o pensamento positivo. Eu vou dar um exemplo de como o pensamento positivo não funciona. Então, uma pessoa, por exemplo, ela imagina que ela foi orientada que ela quer ser rica. Né? Vamos colocar um exemplo. E aí ela fica lá, eu quero ser rica, aquele pensamento positivo, eu sou rica, porque o foco do pensamento positivo é se colocar em primeira pessoa e no presente, né? Não é eu vou ser rica, é eu sou rica, né? É no agora. É assim que funciona. Agora eu sou rica, eu já vivo isso. Porque o corpo, ele não sabe sobre tempo e espaço. Não tem amanhã, só tem hoje. Né? A nossa vida só existe agora. O tempo é uma ilusão que a gente vive nessa ilusão. Mas o sentimento é agora. E aí, o que acontece? A pessoa vai lá e fica, eu quero ser rica, eu sou rica. Mas imagina que essa pessoa, ela tá no ônibus, né? Voltando para quem mora em cidades grandes, né, sabe que é tudo muito trânsito, os ônibus, principalmente aqui em São Paulo, é tudo muito cheio. E aí essa pessoa tá lá no ônibus, muito cheio, 6 horas da tarde, segurando lá em pé, apertada, cansada, voltando do trabalho. E aí ela coloca aquela informação desse pensamento. Eu sou rica. Porém, o sentimento, o corpo dela, a sensação que ela está tendo é ruim. Então, o que vai acontecer nesse movimento? O organismo todo dela, a energia dela vai associar a riqueza, o eu sou rica, a algo ruim. Porque a sensação não está sendo boa dela estar naquela condição, naquele momento de cansaço, de aperto, chegando, morrendo de vontade de chegar em casa logo, enfim. E todas as sensações que aquela situação está causando nela. Ela vai fazer uma associação ruim sobre o ter rica. Então, para o corpo dela, a resposta vai ser, se ser rica é isso, eu prefiro não ser. Porque é ruim. Né? Então, imagina que ela fala, bom mesmo é estar com as minhas amigas, na praia, fazendo churrasco, né? Tomando minha cerveja, enfim, o que quer que seja. Porque isso aqui é ruim, então eu prefiro ser pobre. E aí o pensamento positivo não vai funcionar, porque ela não vai ter a ativação da intenção do sentimento. Então é preciso que a gente coloque as coisas em conexão. O pensamento e o sentimento devem ser iguais, para que essa vibração, né, com a vibração do sentimento, com o foco do pensamento, vão para o mesmo lugar. Porque o mundo todo, gente, é feito de sensações, né? O que a gente sente, bom ou ruim. E a gente precisa levar a nossa vida para onde a gente quer. E como é que eu vou me colocar naquela situação? Como é que eu vou fazer com que eu me sinta do jeito que eu entendo que seria o bom, aquilo, o objeto de desejo que eu estou direcionando, né? Ou da saúde, do que quer que seja.
Então você precisa juntar as duas coisas, colocar esse pensamento positivo, sim, é muito importante, ele funciona, né? É a verdade, é o segredo, para quem viu o filme, o livro O Segredo, que é o penso, sinto, materializo, né? Penso, sinto, realizo. Então, por quê? Porque eu preciso sentir e pensar com a mesma intensidade, sendo bom para os dois, né? Porque isso também funciona para o ruim. Se eu tiver um pensamento ruim, um sentimento ruim, eu materializo algo ruim, né? Aquela coisa, aquela situação ruim na minha vida. Então, isso é um segredo e funciona para o bem e para o mal, para coisa boa e para coisa ruim. Então, você precisa conseguir colocar na sua vida situações em que você consiga linkar essas duas coisas. Aí você deve estar pensando assim, mas Andresa, e como é que eu faço com o medo, por exemplo, da falta, ou medo de perder o marido, ou perder a esposa, enfim, você vai ter que arranjar um jeito de você não ter tanto medo, né? Se colocar, começar a pensar nas coisas positivas de toda aquela situação e viver, sentir essa coisa positiva, né? Se colocar na situação. Então, se você está com uma situação ruim com o seu marido, lembre-se do momento em que vocês foram felizes e reviva com o pensamento e o sentimento aquele momento, para trazer aquele momento para o agora. Ok? Ou no seu trabalho, no seu emprego. Não adianta você falar que é um emprego, mas você é infeliz naquele emprego que você está, né? E precisa então identificar, né, para sair desse medo todo. Se coloque em situações que você não se exponha tanto ao medo. Então, um exemplo, você precisa alugar uma casa. Se você alugar uma coisa que você não possa, que vai ser contando só com a sorte do que pode acontecer, a tendência é que mesmo que você conseguisse pagar essa casa, um exemplo eu estou dando, se você se colocar no medo, a tendência é que você tenha dificuldade de pagar. Então, por isso que é bom ter sempre um calço. Então, vai para um lugar menor, por exemplo, é só um exemplo, aí você não vai ter tanto medo e às vezes em 2, 3, 6 meses você já conseguiu estruturar a sua vida para ir para aquele lugar maior que você queria. Porque se você fica contando só com essa sorte, e a sorte existe, mas eu não posso ter um sentimento ruim em relação àquilo. Se eu entrar no medo, se eu me colocar em situações que vão me causar medo, naturalmente eu vou atrair aquela situação, eu vou desconstruir o que é bom, porque eu vou entrar no medo. Então, veja como é que você está organizando o seu pensamento e o seu sentimento, porque ficar só pensando positivo, sem sentir positivo, né? Sem sentir isso dentro de você, não tem função nenhuma. É necessário você organizar isso para não dar o sentimento errado e aí o seu corpo responder com a riqueza ou com o amor de uma forma negativa. É preciso que ele responda de forma positiva, porque se o corpo responder de forma positiva, o universo inteiro conspira ao favor, porque você está vibrando na energia daquilo que você deseja. Tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu comentário aqui embaixo, não sei onde você está vendo esse vídeo. E assina nosso canal do YouTube, que a gente tem muita coisa legal lá. Toda semana sai um vídeo novo e aí você vai receber em primeira mão a informação de quando sair um vídeo novo, tá bom? Então é isso, eu vejo você no vídeo da próxima semana.